Olá, Vera. Olá, Hugo. Bem-vinda. Obrigado por teres vindo. Eu sei que é um bocadinho complicado agilizar a tua agenda, mas pronto, estamos aqui hoje, que é o mais importante, e eu acho que nada acontece por acaso. E se estamos aqui hoje é por alguma razão. Mais tarde vou perceber qual, mas por menos agora foi alguma razão. Vamos falar sobre constelações familiares. Ninguém melhor que tu para falar sobre isso. Pelo menos foi o meu primeiro pensamento, foste tu. Ah, eu queria que tu apresentasses-te e falasses um bocadinho de ti, como é que foi o teu percurso até às constelações, e depois vamos perceber aqui em que altura da tua vida é que tu envergaste pela constelação. Ok. Olha, Hugo, primeiro que tudo agradecer-te este convite, agradecer-te também a coragem e o empenho, não é? De colocares aqui a voz no mundo, não é? A tua voz, É a a minha voz da voz, sim. equipa que está aqui a colocar isto à disponibilidade de quem quer ouvir sobre outros temas e também por nos dares voz e dares este espaço. E muito obrigada por isso, foi com muito carinho que recebi este convite e que vim até aqui. Obrigado. Então, como é que cheguei até às constelações? Não, primeiro, quem é a Vera? Ok, Não é? ok, ok. Então, olha, Formaste em quê? sim, sim, sim. Então, há um facto muito importante que acontece na minha vida aos 19 anos que muda um bocadinho a sequência habitual daquilo que seria uma jovem a caminho da universidade. É que eu fui mãe com 19 anos, Ok. foi uma decisão minha de ser mãe cedo, sempre tinha este desejo. Então só mais tarde é que eu voltei à universidade. Isso aconteceu aqui numa pausa do 12º ano. E só mais tarde fiz gestão industrial, já trabalhava na área de compras, que é a minha área de eleição, onde sempre trabalhei, portanto também junto com a parte financeira, organização dos orçamentos, e em multinacionais, que sempre me deu aqui uma visão também, não é? Da dimensão deste todo, de ter que falar vários idiomas, com várias culturas, várias formas, vários tipos de crenças, e já este meu caminho pelas compras e pela parte da gestão em contexto multinacional já me abriu muito aqui os meus horizontes, que agora, estes anos todos depois, tenho vindo a perceber, não é? Também a necessidade disso, de compreender as outras culturas, outras pessoas, outras formas de pensar. Então, além disso, não é? Então fui mãe, a Vera mãe foi uma parte de mim que assumi logo muito cedo. Fui percebendo também ao longo do processo da vida que era um lugar que para mim já era muito familiar, não é? De cuidar do outro, dentro daquilo que era o meu contexto familiar portanto ser mãe foi quase mais um ramo natural para me manter nesse cuidado. Depois também vim a perceber que porventura já não estava no meu lugar e por isso queria ser também mãe cedo. Além disso, pois então, mulher, não é? Mulher de 44 anos, com 2 filhos, 5 na verdade, 3 que não nasceram, e é muito importante nós darmos lugar Ok. a todos eles também. Já podemos ir aí daqui a bocado. Sim. Sim, sim. Então, mãe de 5, dos quais 2 vivos, não é? E com 23 e 14 anos, uma rapariga e um rapaz, que têm sido, assim, uma das grandes escolas da minha vida. São desafiantes eles? São muito diferentes, mas muito desafiantes, muito desafiantes. Ah, sabes, este caminho da própria visão sistémica, e o ter sido mãe cedo e agora com 44 anos poder observar, não é? Já tenho uma mulher que já seguiu para a vida dela, já está na casa dela, ajuda-me muito a compreender também isto das pessoas que chegam para as sessões e para o trabalho sistémico, sobre, olha, às vezes a gerirmos a culpa,
Ok. A culpa de que será que eu fui boa mãe? Será que tomei boas decisões? Como foi o relacionamento com o pai e o que é que nós, enquanto pais, conseguimos transmitir a eles, sobretudo na infância, naquele período de tempo que é tão determinante para a própria formação de personalidade, para, para lhes dar mais ou menos apoio naquilo que é a independência, a autonomia que uma criança também precisa de ganhar. E então é isso. Eu diria que durante muito tempo a Vera era muito a mãe, e agora, nestes últimos talvez mais 10 anos, tem sido aqui quase um resgatar, um reconquistar a mulher por detrás de tudo isto, que também se desenvolveu num mundo muito masculino, não é? Esta área da gestão e das compras, muitas vezes estava em feiras e estava em contextos em que era 90% homens, fatos, muita rigidez, muita força, muita determinação. Mas viajavas por todo o mundo? Sim, Ok. sim, 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 sobretudo na Europa. Uhum. As empresas em que trabalhei tinham fábricas em vários países, e isso obrigava-me, às vezes no choque da mãe que tinha que sair de casa, mas obrigava-me a viajar e a estar então em contextos que eram muito masculinos, que nestes dos últimos 10 anos tenho vindo a desconstruir uma vez mais, não é? Cada vez mais ouvimos as mulheres a sentirem que têm que ser fortes, que têm que ser determinadas, que têm que levar as cargas de tudo aquilo que está ainda na vida doméstica, de tudo aquilo que está relacionado com os filhos, daquilo que está relacionado com o facto de termos ido para a rua, não é? Porque antigamente as mulheres estavam em casa a Sim, cuidar exato. do lar e dos filhos. Então senti muito essa pressão e esse peso, sobretudo, que também me levou à exaustão, e ao mesmo tempo à consciência do quanto podemos largar, Ok. do quanto podemos dar lugar às pessoas que estão à nossa volta, nomeadamente os nossos parceiros de vida, as pessoas que estão à nossa volta, os nossos amigos, quem nos pode ajudar. Aprendemos a levantar a mão para pedir ajuda, sabes? E isso tem sido grande parte desta desconstrução para me Uhum. levar de volta para a mulher, para o feminino, para olha, poder estar mais apaziguada, não ter que estar sempre na ação, sempre a ter que fazer algo. E então é isso, é um bocadinho de mim. Sentiste inconscientemente aquele julgamento de estás muito ligado ao trabalho e, e se calhar aqui em determinadas alturas deste processo se descuraste um bocadinho os filhos ou em prol do trabalho, sentiste inconscientemente esse julgamento das pessoas? Ou tu Sim, próprio te limitavas em relação a isso? Porque não tinhas essa crença? não tinha, não é? Eu achava que podia fazer tudo, não Uhum. é? É um preço muito alto que tenho vindo a compreender, do meu desgaste físico, do meu desgaste emocional, do meu desgaste mental, mas eu na altura, não é? E aos 20, aos 30, nós temos a força toda do mundo, e eu achava que podia tudo. Agora, obviamente, eu senti muitas vezes ah, a culpa e a incapacidade, ou era a mãe presente do filho que hoje está doente e não pode ir à escola, mas que depois a meio do dia ele tinha amanhecido com febre, mas a meio da tarde já estava a saltar feliz e contente, e eu a pensar, olha, se calhar podia ter ido trabalhar porque havia aquela reunião importante. E o inverso também, não é? De às vezes eu ter que os deixar na escola e ir trabalhar e estar no trabalho a pensar, olha, se calhar hoje não deviam ter ido, ou se calhar há para ali alguma virose a acontecer e estavam mais sensíveis, se calhar devia ter ficado em casa. Portanto, este conflito que nós mães e pais nos habituamos a vivenciar, mas dizer-te que como mulher senti várias vezes o peso de A pressão ser da mãe, sociedade? a pressão da sociedade, sim. Às vezes perguntavam-me, então, e vais ter mais filhos? Olha, depois não tens tanta disponibilidade para isto ou para aquilo, Exato. mesmo a questão do viajar, É não muito é? isso, sim. É que parece que perdemos um bocadinho a liberdade após ter os filhos e Uhum. não tem que ser assim obrigatoriamente, não é?
Claro, olha, sabes, isto tem sido algo que o tema da pandemia eu sinto que mudou este paradigma, não é? Há 20 anos o trabalho, há 20, e há 30, e há 40, e há 50, não é? Para os nossos pais o trabalho era o centro das nossas vidas. Esta necessidade pelo pão, este medo da escassez, não é? Mantinha o trabalho no topo da lista das nossas prioridades. Sim. Com a pandemia, nós percebemos que, não é, com isto depois de repente, e quem pôde manter a sua atividade em contexto de teletrabalho, de repente misturámos os assuntos todos em casa. E olhámos para tudo aquilo, não é? E olhámos para a família, e olhámos para as horas que tínhamos que estar a apoiar os miúdos em telescola. Nós, no meu caso, eu ainda estava a trabalhar numa organização, foi uma altura de trabalho intenso, porque eu trabalhava na área alimentar, então houve na altura um boom associado a isso e mantínhamos as fábricas em funcionamento. Mas aquela necessidade que todos tivemos de estar em casa, de observar, não é? De compreender onde é que estávamos a aplicar a maior parte do nosso tempo. Mas Quão até... presentes estávamos antes em casa, não é? Com isto do... Desculpa, Sim, sim, não, não, não. não é? O termos que nos deslocarmos, o termos N reuniões, o estarmos sempre ao telefone e de repente há como que uma calmia no mundo, não é? Apesar de estarmos todos num caos interno por não sabermos e externo também por não sabermos muito bem o que é que ia acontecer, mas deu-nos ali tempo para refletir sobre as coisas e refletir sobre aquilo que era mais importante. Ok. Eu por acaso tenho uma opinião. Não sei até que ponto é que foi positivo. Isto porquê? Porque as pessoas viram-se, e aconteceu este fenómeno, as pessoas viram-se fechadas em casa, com as próprias famílias, das quais muitas das vezes não têm tempo para elas, porque a vida está muito rápida e é casa-trabalho, trabalho-casa, fazer jantar, dar comida ao miúdo, dar-lhe banho. Hum, e viram-se em casa com a família. E não sei se não fica aquele pensamento de e agora? Claramente, Não é? olha, Eu se calhar não conheço estas pessoas. sim, sim. Então, essa pausa que a circunstância nos obrigou também nos trouxe à consciência uma série de coisas, não é? Aumentaram os divórcios, aumentaram os casos de violência doméstica, não é? Os pais, muitos, ficaram de cabelos em pé, não é? Com os miúdos em casa um dia inteiro, não é? Pais muitas vezes habituados e pelas circunstâncias profissionais e desta vida corrida que levávamos a deixarmos os miúdos às vezes 10 horas numa escola, de repente Estão ali? temos que tomar consciência disto, temos que olhar para os problemas, temos que ir ver os silêncios, as distâncias, o quanto se calhar nós nos fomos perdendo na vida corrida que tínhamos e, portanto, para muitos casos e para muitas pessoas foi difícil estar depois, não é? Toda a gente já tinha um elefante na sala, Uhum. mas não olhávamos para ele e de repente estamos todos sentados na sala, não é? Tipo, ninguém sai daqui, vão todos ficar aqui, temos que olhar para este elefante. Então, sim, foi muito desafiante, mas eu também acredito que muito transformador. Sim, para algumas pessoas, sim, acho que sim. Acho que sim. Olha, tu falaste em problemas, e eu se calhar vou agarrar nisso e vou fazer aqui uma ponte de em que circunstância da tua vida é que tu te ligas às constelações? Uhum. Porque eu tenho sempre a ideia que nós, quando procuramos algo, né, porque as tuas constelações não apareceram assim do nada, quando nós procuramos é porque estamos numa fase um bocadinho mais, não queria dizer complicada, mas um bocadinho mais. hum, Está-me a faltar aqui a palavra, mais difícil, Nós estamos a ver a luz ao fundo do emocionalmente túnel. mais desfavorável, Uhum. por aí. Como é que aconteceu? Foi aí, Foi? foi Pronto. aí, foi aí. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, 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 partilhar as constelações junto com outros caminhos que fui escolhendo.
olha, surgiram depois de eu, por volta dos meus 32, 33 anos, e por uma série de circunstâncias pessoais, eu comecei a ter ataques de pânico, Ok. que era uma coisa que eu até brincava com algumas amigas que tinham, mas como é que é possível não conseguires entrar num elevador e ires a pé 15 andares, porque, não é? Portanto, foi um grande banho de humildade a perceber o que é isto de ter um ataque de pânico, uma coisa que nos ultrapassa, que nos dá, no meu caso, eu tive uma sensação profunda de que ia morrer, estava sozinha e foi, sabes, foi ao mesmo tempo que foi profundamente doloroso, foi algo que criou um antes e um depois disso. Naquele dia, naquele ataque de pânico, eu sei que tive horas caída no chão, porque isto até foi no seguimento de uma queda e que depois me ativou aqui uma série de feridas sobre, olha, agora estou aqui sozinha, podia morrer aqui, e tive ali com os meus medos horas e horas e horas e horas, nas lágrimas, a achar que ia morrer. Achei que estava a ter um AVC ou algo assim. Naquelas horas todas, tudo me passou pela cabeça. Inclusivamente pedir ajuda. Eu recordo-me de pensar isso, olha, eu posso pedir ajuda, eu posso ir ali à porta, posso me arrastar até à porta e posso chamar os vizinhos, posso chegar ao meu telefone, mas ao mesmo tempo vinha uma sensação e um medo de que não, mas alguém vai achar que eu estou louca, sabes? Eu tinha uma sensação de que não, se eu for para o hospital vão-me levar para a ala psiquiátrica e isto tem muito a ver com a minha história familiar e este medo em mim, não é? Este medo da loucura. Então, isto para te dizer que aquele ataque de pânico foi muito revelador. Eu ali tomei uma profunda decisão ao fim de uma série de horas, mas numa rendição, já sem forças, já sem lágrimas, eu decidi ali. Olha, acho que foi o momento em que eu escolhi a vida. Ok. Em que eu disse, sim, eu quero viver. Mas porque já tinhas um histórico anterior, antes do ataque de pânico? Não, Não? Aquilo aconteceu. foi uma fase da minha vida em que Ok. eu comecei a ter ataques de pânico. Tive 3 situações em que isso aconteceu, mas este foi muito determinante por isso. E o que é que aquilo me mostrou? Aquilo mostrou-me que eu não andava a viver. Mostrou-me que eu andava a sobreviver. E ali a vida, a forma, a minha mente, aquilo que cada um acreditar, disse-me: ou paras, ou paras. E baixas o narizinho e rendes-te às evidências de que não controlas nada, não é? Então foi, como te digo, um grande banho de humildade. E naquele dia eu decidi este sim à vida e não àquele lugar onde eu tinha vivido até ali, que era um lugar escuro, frio, não é? Um lugar, eu dizia muito, não é? Eu quero ir para aquele... Era como se abrisse um buraco da terra e eu ficava ali dentro daquele buraco, agachada, e às vezes tinha uma sensação de pedir às pessoas, tipo, mandem-me só a terra para cima já. Ok. Tiveste esses pensamentos. Tive. Então é isso, quando de repente a vida me puxa aquele tapete, eu disse, não, espera, afinal eu estava enganada. E mais do que esse caminho de me render e de perceber o quanto a vida era e é importante para mim, também me levou a decidir e a acreditar e a confiar, não é? A ter uma fé na vida de que não podia ser só aquilo. Ok. Não podia ser só aquilo. Então aí começa a busca.
Comecei por ir, olha, trabalhar naquilo que era para mim, tenho um lado muito racional, não é? Este lado da necessidade de controlarmos, de percebermos, de compreendermos tudo o que está por detrás de, não Uhum. é? Então eu comecei por fazer uma formação na área da programação neurolinguística, foi um percurso de 9 meses, muito intenso, que me levou a perceber porque é que eu tenho estes medos, porque é que o ataque de pânico acontece, não é? A importância das crenças, dos nossos valores, tudo isso que nós recebemos da nossa família, da sociedade, das pessoas que estão à nossa volta. Então comecei pela programação neurolinguística, depois um bocadinho mais a olhar à parte da numerologia, astrologia. hum, Fui fazer o meu mapa astral, portanto com uma astróloga, e sabes, eu também era ascética, não é? Identificaste logo com... Olha, vou-te dizer, nestes dias eu estava a refletir sobre isso. Quando eu ouvi aquela pessoa a falar sobre o meu mapa e as características do meu mapa, eu senti que pela primeira vez alguém estava a colocar nas palavras Hum. aquilo que eu sentia, mas que eu própria não tinha como explicar, como trazer para as palavras. Então, recomendo, até porque eu acho que a astrologia vai ser a linguagem, uma linguagem muito comum, e não tardará muito para mais pessoas se Ligarem à envolverem, astrologia. se ligarem a essa linguagem, não é? Mas então compreender isso, conhecer-me. No fundo, o que é que eu estou a falar? De ferramentas que me foram dando a possibilidade de me conhecer a mim mesma, de conhecer-me um pouco mais. Então, 7, 8 anos, chegam as constelações, nesse mesmo caminho. Fui assistir uma primeira vez, não fazia ideia do que eram as constelações, mas fiquei logo maravilhada com, com os movimentos, não é? Fui a uma constelação em grupo, com Ok. aquela que vinha a ser depois a minha mentora e formadora nesta área, querida Maria Gurjão Henriques. E fiquei muito ligada àquilo que aconteceu ali. Depois passaram-se se calhar mais uns 2 anos até eu decidir fazer a formação, e foi mais um percurso de 1 ano, sabes? Eu acho que, né, também nós temos os formadores que escolhemos para nós, da mesma maneira que temos os astrólogos que merecemos, no sentido de irmos procurar as pessoas com as quais queremos fazer estes caminhos, e eu senti que sempre tive sorte, e que também escolhi bem nestes mentores e nestas pessoas que tanto me têm inspirado, e que são pessoas que têm uma responsabilidade muito grande com aquilo que fazem, não é? Então, o curso das constelações que eu fiz, houve um primeiro ano, depois tivemos um segundo ano, portanto 2 anos consecutivamente a estarmos mensalmente juntos, e a fazermos muitas práticas, e a tomarmos consciência das feridas emocionais, de como é que isto, o nosso sistema familiar, nos influencia mentalmente, emocionalmente, fisicamente, não é? E é isso, e foi uma grande caminhada e descoberta, à qual eu me mantenho sempre aberta, porque há sempre, Coisas novas, não é? sempre coisas novas, sempre coisas que vão ressoando mais connosco em determinados pontos da nossa vida, coisas que nos vão surgindo na hora certa. Sabes que sinto que este processo do próprio desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento também vai sendo por camadas. Né, a visão da matriosca. Vamos tirando aqui mais uma camada. Então, conforme vamos libertando certas coisas, vamos criando espaço também para outras. E também naquilo que depois vão sendo as inspirações, e as pessoas, e as ferramentas, e o conhecimento que vamos trazendo de novo para nós, e para essas novas fases de nós. Tu, quando procuraste fazer o curso, né, foi com o intuito de, ok, eu vou fazer este curso, mas para mim, para me autoconhecer? Ou foi já com o espírito de, não, ok, eu vou fazer isto porque tenho que ajudar pessoas? Não, foi por mim. Todas as formações que eu fiz foi sempre por mim. Naquele ponto que eu te disse que me comprometi com aquele sim à vida, Uhum. eu sabia que se eu ficasse no mesmo lugar, com o mesmo conhecimento que tinha,
o resultado ia ser o mesmo. Então eu sempre senti, neste meu compromisso comigo mesma, eu vou procurar as pessoas, eu vou procurar o conhecimento, a informação, a experiência para mim. Passar sempre aqui por este filtro. Só mais tarde, eu diria, se calhar 1 ano depois de ter terminado o curso, é que eu comecei a perceber que, não, se calhar eu tenho aqui qualquer coisa que posso trazer para as pessoas, através da minha experiência, sabes? A minha intenção nunca foi o querer ir logo colocar-me ao serviço do outro, porque eu vinha a desconstruir isso, porque Sim. eu tinha estado sempre ao serviço de alguém no meu sistema. Desde sempre eu me recordo de ser a cuidadora da minha mãe, então eu estava ali numa fase de não, eu não vou cuidar dos outros, eu tenho que cuidar aqui. Mas nesse caminho de sentir que era importante eu fazer tudo isso por mim, eu fui percebendo que, olha, também a nossa cura acontece quando nós nos colocamos ao serviço da cura do outro. E é uma troca constante, até hoje. Até hoje, não é? As pessoas trazem-me sempre mais uma nuance da minha história, trazem-me sempre mais uma emoção que eu ainda não tinha processado naquele ponto. E é um caminho contínuo. Então, quando eu percebi isso, eu percebi, basta eu trazer a minha história, a minha experiência, que eu sinto que isso, de alguma forma, já vai ajudar as pessoas a terem outra perspectiva, a compreenderem a importância deste sim à vida que nós temos que estar a dar constantemente e diariamente. E depois daí, olha, foram surgindo uma série de coisas e de pessoas e de oportunidades de eu estar a falar para pessoas e foi sendo uma coisa assim muito, muito natural. Ok. Não é? Olha, antes de passarmos a explicar o que é que realmente é as constelações e para quem é, tu quando fizeste os cursos, ganhaste ferramentas e depois pensaste, ok, agora sim tenho ferramentas e posso ajudar as pessoas. Ou é uma coisa que também já tem que nascer connosco, a nível espiritual, estás mais predisponível espiritualmente para poder ajudar outras pessoas. Como é que é esse processo? O que é que tu sentiste? Porque ferramentas, ok, nós fazemos um curso, ganhamos ferramentas e está tudo bem. Mas e depois aplicar essas ferramentas? Será que não temos que ter aqui um lado um bocadinho mais espiritual, mais profundo? Olha, não sinto que tenha a ver com a questão de sermos mais ou menos espirituais. Ok. Acho que tem sobretudo a ver quão disponíveis estamos para vivenciar os processos e as ferramentas em si. Ou seja, uma coisa é eu recebo uma informação e eu vou entregar esta informação sem a passar por mim à pessoa. Isso tem uma forma e uma determinada intensidade. Outra coisa é eu pego na ferramenta, eu mergulho, não é? Porque eu estou aqui a falar de ferramentas, mas a visão sistémica tornou-se numa forma de vida, não é? Então eu embebo a minha existência nesta forma de viver, nesta forma de olhar o mundo. E a partir daí eu não tenho só uma ferramenta, um instrumento de autoconhecimento para partilhar com as pessoas, até porque não é só sobre a visão sistémica, é sobre tudo aquilo que foi a minha vivência, as minhas experiências, além daquilo que foi as pessoas que estiveram à minha volta, o meio em que eu me desenvolvi e conforme eu cresci, eu já sou tudo isso. E a facilitadora das constelações ou do movimento consciente, que eu gosto sempre de trazer para as minhas sessões, ou que ajuda a desbloquear e a perceber as crenças individuais, as crenças que estão no sistema familiar, tudo isso já passou por mim. Ok. Sabes? Não quer dizer assim, eu digo sempre, não há verdades absolutas. E também aqui, o que eu estou a dizer aqui hoje, eu liberto-me de que daqui a um ano haja coisas que eu posso ter tido uma nova perspectiva e pode ser diferente daquilo que é hoje. Mas hoje e daquilo que eu percebo, da minha história, assim,
não chegam todas as pessoas, chegam pessoas específicas às minhas sessões, pessoas muitas vezes que têm as mesmas feridas emocionais, que tiveram as mesmas experiências ou as mesmas dinâmicas. Então, sim, já não é só uma questão de o que é que eu faço, mas é o que é que eu sou. E o que é que eu tenho para transmitir, o que é que eu tenho para compreender daquilo que a pessoa que está do outro lado tem para trazer, não é? Agarras-te às tuas vivências, no fundo, para depois transmitires às outras pessoas. Sim, as minhas vivências ajudam-me a compreender muitas vezes aquilo que são as estratégias mentais e emocionais que nós desenvolvemos em função de um conjunto de circunstâncias, e que eu acabo por ajudar as pessoas, não é, a facilitar este processo, trazendo. A própria constelação faz isso por si, não é? A constelação é uma ferramenta de acesso ao inconsciente da pessoa que vem. Então as pessoas por si já trazem determinados movimentos, determinadas escolhas naquilo que é o movimento da constelação, que depois, como facilitadora e de um ponto de vista, digamos que técnico, mas também de coração aberto e de alma presente, me ajuda a compreender qual é que é a dinâmica que está ali por detrás daquilo que é um medo, um bloqueio, um ataque de pânico, não é? Um sintoma de uma doença, um sentido de que não se consegue avançar na vida, ou um sentido profundo de viver em escassez, mas era estranho eu dizer que não passa também por aquilo que eu sou e por aquilo que eu vivenciei. Há a parte técnica de tudo isto, mas depois o facilitador, obviamente, por mais independente e imparcial, também, né, acaba por ser a minha linguagem que vem cá para fora, né? As minhas próprias visões e as minhas próprias palavras sobre algo, não há como me dissociar. Sim. Sim, até porque vai variando, não é? Portanto, há várias pessoas que fazem constelações, nem todas fazem da mesma forma, nem todas dão um cunho igual em cada uma delas. Não é? Claro que sim, claro que sim. E eu gosto muito de ir ver o trabalho dos colegas e ir aprendendo disso. É como tu dizes, cada pessoa tem o seu estilo, a sua forma, a sua metodologia, sem dúvida, sem dúvida. Ok. Acabaste por descrever aqui um bocadinho o que eram as constelações. Sem fazer a pergunta diretamente, mas acabámos agora por abordar um bocado essa questão. Agora, quem é que te procura e quem é que precisa de constelações? Toda a gente? Toda a gente devia fazer? Qual é a tua opinião acerca disso? Sim. Tu vais-me dizer que sim, não é? Não, 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 não. Olha, deve fazer quem sentir de o fazer. Ok, é um bom princípio, sim. Não é? Sabes que, não querendo entrar aqui em termos muito espirituais, não é? Mas a alma sabe. Então, se a alma sabe, às vezes as pessoas têm este ímpeto de, olha, eu sei que, eu não sei porquê, mas eu sinto que preciso de olhar para isto e preciso fazer uma constelação por isso. Então, é seguirmos esse sentir. Não é? Dizer-te um pouco mais especificamente, então, que uma constelação familiar é, no fundo, uma ferramenta de autoconhecimento, que inicialmente, quando Bert Hellinger, que criou as constelações, começou a utilizar esta ferramenta num contexto um pouco mais terapêutico, mas utilizou isto em grupos. Agora, nestes últimos anos, é que já há uma série de variantes, seja com os bonequinhos Playmobil, Sim, já vamos falar com sobre isso. outros objetos, não tem que ser os bonecos Playmobil, mas há constelações na água também. Portanto, há já aqui uma série de variantes. Mas como é que as constelações atuam? Então, sendo uma ferramenta de autoconhecimento, as constelações também vão trabalhar aquilo que é o inconsciente da pessoa. E o que é o inconsciente? Olha, trazer aqui a imagem de um iceberg, em que números redondos, a pontinha do iceberg, que é aquilo que está à superfície da água, corresponde a 3% de consciente.
Não é? Ok. Isto que nós estamos aqui a falar, que nos é consciente. Abaixo da superfície, não é? E números redondos, 97% está aquilo que nós chamamos de inconsciente. E então é muito comum as pessoas dizerem: não, mas eu preciso fazer uma constelação porque eu já sei que isto aconteceu assim, então isto deve ter causado isto. Primeira sensação que eu tenho é: não é isso. Estão perdidas. Não estão perdidas, ou seja, se há algo que nós já tomamos consciência, não é? Por si só, se isso não mudou nada, se isso, o facto de tomar consciência não ajudou a que a questão se solucionasse ou se resolvesse, então é porque não é por ali. Então está no inconsciente aquilo que precisa de ser visto, precisa de ser incluído, que precisa de ser equilibrado. Não é? E há aqui uma série de leis, não é? Que Bert Hellinger, quando escreveu sobre elas, lhe chamou leis do amor, que falam sobre pertencimento, ordem ou hierarquia e equilíbrio, não é? Este equilíbrio do dar e do receber. Sim. Então, quando nós abrimos uma constelação, que no fundo é o quê? É uma representação Da vida da pessoa? do tema que a pessoa traz, não é? Nós partimos sempre, não é? Para que uma constelação tenha força, e força é que aquilo que vai trazer crie movimento na pessoa para mudar algo, para tomar consciência de algo, para colocar limites, para usar a sua voz, o que quer que seja. Para que uma constelação tenha força, nós devemos partir sempre por algo que seja um problema, não é? Ou que seja uma angústia ou um sintoma. Portanto, algo que eu costumo dizer que é aquela janelinha que nós entramos por ali e começamos esse trabalho a partir daí. É o ponto de partida, neste caso. É o ponto de partida. Então, quando me perguntas, todas as pessoas podem fazer? Todas as pessoas podem fazer, assim sintam vontade e tenham também, não é? Eu ia dizer um compromisso consigo mesmas, mas também podem fazer constelação e não estarem comprometidas consigo mesmas. Às vezes, a própria constelação é onde se observa o nosso descomprometimento para com a vida, Ok. a nossa desresponsabilização para com a vida. Então, essa constelação também serve para que essa pessoa perceba: olha, se calhar eu não estou a cuidar de mim, se calhar não estou a cuidar do meu corpo físico, se calhar não estou a cuidar das minhas emoções, se calhar estou a excluir alguém. Sabes? Estes princípios, estas leis do amor e que falam sobre pertencimento, ordem e equilíbrio, às vezes só nesta explicação ao princípio destas leis as pessoas já começam aqui em movimento, começam aqui a cair umas fichas. Falarmos de pertencimento é reconhecermos a família de onde viemos. É reconhecermos qual é que é o nosso lugar ali. Qual foi o lugar que nós ocupamos. E falar sobre este lugar parece uma coisa geográfica, mas é muito representativo e observo todos os dias a facilidade com que nós saímos do nosso lugar. Não é? Ok. Às vezes, imagina, pais que estavam em sofrimento no seu relacionamento, que de alguma forma se tornaram emocionalmente indisponíveis para estar com os filhos, estão lá fisicamente, mas não estão emocionalmente. Os filhos, por muito pequenos, não é? Nós já na barriga da nossa mãe começamos a perceber estas coisas. E estamos observadores, e estamos aqui a sentir e a trazer para as nossas sensações uma série de coisas que ficam neste inconsciente na camada mais profunda. Nós vamos absorvendo logo lá está, desde que estamos na barriga da mãe, as crenças e os desafios internos dos pais, é isso? Claramente. De vivências. Claramente. Olha, falando de feridas emocionais, por exemplo, abandono, rejeição, humilhação, traição, nós muitas vezes a nossa ferida de abandono e rejeição já se começou a fazer sentir ainda na barriga da nossa mãe. Como é que a nossa mãe recebeu a gravidez? Foi desejada, não foi? Queria que fôssemos um menino, queria que fôssemos uma menina.
como é que estava o relacionamento dela com o pai, como é que o pai recebeu a notícia, Ok. não é? Tudo isto traz sensações para a mãe que acaba por transmitir para o bebé que está em desenvolvimento. Sim, tu, por acaso, já tínhamos até privado sobre isso mesmo. Ahm, Quando uma mãe ou um pai, tanto faz, não é? Que desejava uma menina e sai um menino, será que isso depois não. Até que ponto é que não tem consequências no crescimento da criança? Inconscientemente, acaba por haver aqui uma fragilidade emocional da criança que nunca vai chegar Sim. para superar aquele, Nunca vai ser aquele suficiente. desgosto. Se calhar essa é a palavra certa, nunca vai ser o suficiente para colmatar aquele desejo, não é? Porque os pais queriam ter um menino ou uma menina e saiu o contrário. E inconscientemente aquilo tem consequências de epá, nunca vou chegar. E estes próprios miúdos, ou depois quando crescem e tornam-se adultos, não sabem às vezes porque é que vêm essas fragilidades emocionais e pode muito ir ao encontro daquilo que tu estavas a dizer. Começou muitas vezes logo ali. Ok. Começou muitas vezes logo ali. Eu sou um desses casos, não é? A minha mãe tinha um desejo profundo, e eu só soube disto há poucos anos. Já a minha mãe tinha partido até, mas a minha mãe tinha um desejo profundo que eu fosse um menino. Para o meu avô, o pai dela, seria o primeiro neto, e a minha mãe tinha uma relação profundamente ligada a este meu avô materno, e aquilo para ela era como se fosse uma dar-lhe algo que ele não tinha e que ia ser tão especial para ele. Para teres ideia, eu nasci em agosto e este meu avô faleceu em junho. Portanto, eu estava na barriga da minha mãe quando a minha mãe viveu este impacto e este luto, e também isso tem muito impacto depois, não é? Na forma como lidamos com a tristeza também. E então, naquela altura, não se sabia o sexo logo tão cedo como agora, não havia estas ecografias tão desenvolvidas, e quando a minha mãe percebeu que era uma menina, até havia uma aposta de que naquela altura o meu avô ia oferecer a carta de condução à minha mãe se fosse um menino. E pronto, o meu avô faleceu 2 meses antes, o que tornou ainda, em toda aquela circunstância, trouxe ainda mais força para a minha mãe de que, olha, mesmo não estando cá, eu quero-te entregar isto. E depois era uma menina, Ok. não é? Eu não percebi isso até, como te digo, até há poucos anos, mas a minha mãe tinha sempre um hábito de me mandar cortar o cabelo muito curto, de me vestir com roupas sempre mais associadas aos meninos, não Mais é? Maria Rapaz, neste Mais caso. Maria Rapaz. Eu também me desenvolvi mais assim, não é? E fui percebendo isto, não tanto esta questão do feminino e do masculino, mas também, não é? Como é que isto está organizado cá dentro de mim, mas sobretudo nesta ferida de que, por mais que eu fizesse, e estamos a falar naquilo que é inconsciente para nós, não é? Por mais que eu fizesse nesta vida, eu nunca iria poder ser aquilo que a minha mãe desejou. E no dia que essa ficha caiu, eu pensei assim, tipo, uau! Quantas vezes esta sensação teve que ser ativada na minha vida, de não me sentir suficiente, de me sentir desadequada, de me sentir que não pertencia, de sentir que o julgamento de não ser aquilo que alguém idealizou como sendo o perfeito e o maravilhoso, e trazer esta ideia e de alguma forma que isto possa chegar a algumas pessoas, de percebermos o quanto feridas criadas nesta circunstância, ainda na barriga da nossa mãe ou de muito pequenos, Pelos pais, neste caso. pelos pais a fazerem o melhor que sabiam, não Sim, é? sim. Mas é assim, o que é que eu digo sempre aos meus clientes? Recordar que aquela mãe ou aquele pai, Também já tiveram pais. e não só, às vezes é uma ferida que já era daqueles pais. Às Uhum. vezes já aconteceu exatamente a mesma coisa com eles.
E outra coisa não é sobre, sabes, eu nunca questionei aqui, e falando aqui deste ponto, eu não questiono o amor que a minha mãe teve por mim. Então, não é sobre a pessoa que eu sou, mas sobre um desejo consciente da minha mãe ou inconsciente por uma série de outras coisas, de que fosse alguém diferente, não é? Mas não é sobre a Vera. Só que muitas vezes nós trazemos isto para esta dor pessoal de que sou eu que sou errada, sou eu que não sou aquilo que esperaram que eu fosse. Mas não é. Também se torna sobre mim, Sim. mas também compreendermos o contexto de tudo isto. Às vezes houve uma necessidade também, ou seja, aquilo que nos traz um desejo de que seja um menino ou de que seja uma menina, ou de que. Né? Também às vezes são tentativas de inclusão de outros seres que lá atrás não puderam nascer ou que não tiveram o seu lugar. Né? Tudo isto ativado aqui neste nosso inconsciente. Estamos a falar de abortos, por exemplo? Por exemplo, em determinado momento, que também aconteceu antes de eu nascer, a minha mãe teve 2 abortos e pronto, tudo isto é muito intenso. O teu potezinho vai se encher de coisas passadas, como por exemplo o exemplo dos 2 abortos que a tua mãe teve. Essas coisinhas vão enchendo o teu pote também? Isso sim, Vai ter influência? Sim, olha, sistemicamente, quando nós chegamos a um sistema familiar, e vamos aqui trazer o contexto que ainda hoje o aborto é um tabu, não é? Sim. É uma dor, é um luto profundo destas mulheres e destes homens, não é? E darmos este lugar importante a estes pais, que às vezes também são esquecidos ou são colocados de parte, porque para a mulher um aborto é uma dor tão profunda, é uma perda de um filho, não é só um aborto. Não é? E para os homens, às vezes, eu tenho clientes que chegam com essa mágoa, não é? Para com os seus parceiros que dizem ainda nem era um bebê, não é? Foi só um embrião. Mas quando Não, existe uma perda que não é controlada, não é? Não estamos a falar de abortos espontâneos, estamos a falar de... Ou mesmo os abortos espontâneos, os dois, acaba por ter aqui uma dor, acaba profunda. inconscientemente uma dor profunda Sim, na pessoa. sim. Deixa marcas. Profundas. E sabes também, não é? Eu disse-te aqui no princípio, eu tive 3 abortos, então é natural que também venham muitas mulheres com esta mesma ferida e muitas vezes, sem saberem, trazem uma sensação ou um sintoma de algo para constelar que as leva para esta dor profunda. Mas isto para te dizer que o aborto continua envolto de pouca comunicação, de pouco diálogo, de pouca amorosidade, não é? Eu recordo no último aborto que tive, de estar no hospital a soro, porque estava a perder muito sangue, e estava na mesma sala, por exemplo, em que as outras mães e as outras mulheres estavam a fazer o CTG e a ouvir o coração dos seus bebés. Por muito que estejamos conscientes, não é, da nossa própria gestão da dor e da nossa gestão de expectativas, a sociedade, os hospitais, as pessoas, os médicos, este tema do aborto é como se ainda não tivesse um sítio digno onde se pode vivenciar e honrar aquilo que também é preciso ser honrado neste ambiente e nestas circunstâncias. Mas tudo isto para te trazer esta ideia de que, não falando do aborto,
não incluindo, muitas vezes nas nossas famílias, e estamos a falar num contexto em que os anticonceptivos não era como são hoje, a própria sexualidade, não é? Hoje falamos sobre sexualidade e prazer de uma determinada forma que lá atrás não havia espaço para isso. Então, muitas vezes estes abortos não tiveram o lugar deles. É como se aquele ser não tivesse existido. Então, é comum, e de uma forma inconsciente, porque há um inconsciente familiar, do qual nós temos acesso, é comum nós, filhos que vimos a seguir desse aborto, aí há uma força maior para essa sensação, sentirmos-nos excluídos. Ok. Sentir que não fazemos parte. Sentir que não pertencemos, que não temos o nosso lugar. Que é o quê? Que é esta sensação destes bebés que vieram antes e que não nasceram e que se escondeu e que não se falou. Então, a consciência sistémica fala também sobre isto, que é, vem um descendente, portanto, vem uma pessoa seguinte na geração que vem trazer à luz da consciência esta sensação, muitas vezes ao preço da sua própria exclusão, não é? Para quê? Para trazer este bebé que não nasceu para o seu lugar. Então, para mim, é por isso também que eu digo que eu efetivamente tenho 5 filhos, dos quais aqueles 3, foi importante eu dizer à minha filha, quando ela já tinha idade para compreender isso, que ela não era a primeira filha, ela era a segunda. E isso é muito determinante para nós, naquilo que foi o que aconteceu também antes de nós, naquilo que foi as vivências dos nossos pais, para também compreendermos e assumirmos o nosso lugar, sabendo, não é? As famílias são feitas de muitos segredos, não é? Todas as famílias têm um baú onde guardam uma série dos segredos, das vergonhas, e esses segredos e essas vergonhas pesam ao sistema familiar e pesam a todos os elementos. Então, vem a alguém trazer à luz, não é? Muitas vezes com dor e com sensações da sua própria exclusão, para ajudar a incluir aquele membro. Sim. E como é que a tua filha lidou com isso? Por acaso tenho essa curiosidade. Quando tu dizes que chegas ao pé da tua filha e dizes que, olha, tu não és a primeira, ok? Mas para todos os efeitos, só está cá ela neste mundo. Como é que ela lidou Ela lidou bem com isso? Lida bem com isso? A tua, como é que... não queria estar a entrar muito por aí, mas como é que é a relação com a tua filha? Ou seja, a tua relação mudou a partir do momento em que tu começaste a fazer constelações? Existe um antes e um depois de... Também. Sabes que dentro disto que eu cuidava da minha mãe, eu não ocupava o meu lugar de filha. Eu ocupava um lugar, simbolicamente falando, de mãe, na relação com a minha mãe. O que nós, como pais, muitas vezes não percebemos nesse movimento para com os nossos pais é que o nosso lugar também fica vazio. Ou seja, eu, como mãe da minha filha, também não estava posicionada. Então, esta minha filha, ao longo dos tempos, sempre me desafiou muito, sabes? Sempre me quis... sempre questionou as minhas decisões, sempre... no fundo, discutia também este lugar de quem é a mãe na relação. E eu costumo dizer aos meus filhos de vez em quando, e trago sempre esta expressão lá em casa, que é: bom, ainda bem que eu continuo a ser a mãe cá em casa, porque assim, enfim, faz favor. Mas isto, sabes, não é no sentido impositivo, é num sentido de os libertar e tornar mais leves as cargas que eles assumiram de uma forma inconsciente, como eu assumi da minha mãe.
É eu torná-los. Sabes que há um movimento profundamente libertador numa constelação, e ainda ontem tive um caso desses, em que é o lugar do filho poder chegar em frente aos pais, nas representações, não é? E dizer: Eu sou só o filho aqui. Eu sou só a pequena aqui. E acontece muito isso, não é? Que os filhos acabam por assumir o lugar de pais, porque os pais também emocionalmente estão fragilizados. E então Uhum. os filhos, como estão do lado de fora e acabam por ter uma consciência diferente, acabam por assumir a postura de protetor, de pai. Certo, certo, certo. Faz sentido? Não. Sim, 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 sim. Sabes que é num profundo amor que nós, filhos, fazemos isso com relação aos nossos pais. O que é que eu percebi no meu processo de vida? Não é? Ou seja, eu ouvia isto na formação, eu via isto acontecer nas constelações, mas perceber isto no meu processo individual Demorou mais tempo. foi duro. Não, Percebeste logo a ideia, mas isso, mas depois mastigar isto e perceber isto no movimento da vida precisa de tempo. Então há um momento em que eu olho para a minha mãe num profundo, num profundo exercício de humildade, e em que eu percebo que todas as vezes que eu me sobrepus a ela, me fiz a grande para a cuidar, não é? No fundo, eu também a estava a tornar incapaz. ok. No fundo, aquilo que era o que eu queria facilitar na vida dela, que ela não tivesse que carregar aquele sofrimento sozinha, não é? Que se desenvolve na nossa infância, não é? Porque nós adultos sabemos que por muita intenção que tenhamos em carregar o sofrimento dos nossos pais, isso não tem forma, não é? Então, aquilo que nós fizemos foi muitas vezes aos olhos da nossa criança que pensou: não, a minha mãe está em sofrimento, então eu vou carregar este sofrimento com ela. E como? Pois ao preço do meu próprio sofrimento e de ficar nessa dinâmica de sofrer como ela sofre. Sim. E isso pesa-nos, isso impede-nos de ir para a vida. Então, como adulta, quando eu percebi esta dinâmica que tem muitas camadas e muitas nuances, eu de repente percebi que na tentativa de salvar a minha mãe, na tentativa de lhe repor a dignidade que a vida e o processo de vida dela lhe tinha retirado, eu era a primeira a retirar aquela dignidade, porque a tornava incapaz, porque a fazia pequena. E ela não aprendia, não passava pelo processo que tinha que passar, provavelmente. É? E um processo que a nós, por muito que nos doa, não nos cabe questionar. Ok. É? Cabe-nos ir trabalhando olha, o aceitar que tudo foi como foi. Mas nós queríamos que fosse diferente. Sim. Mas esse nosso querer, essa nossa ânsia, não vai fazer que aquilo que lá atrás aconteceu mude. Então, pouco a pouco, e sabes, é uma frase... Há duas frases que eu me repito todos os dias que acordo. E sempre que estou nesse ponto, às vezes fragilizo também, obviamente, muitas vezes fragilizo, mas tento todos os dias tomar duas decisões muito importantes. Pôr o pé no chão e dar este sim à vida, com tudo o que ela traz. De bom, de menos bom. Eu vou encontrar as soluções para os problemas e eu vou celebrar as alegrias. Então, dar este sim à vida. E a segunda frase que eu trabalho muito em mim, aqui cada manhã, é: eu renuncio à necessidade de que lá atrás tivesse sido diferente. Ok. As coisas são como são. Não São há como nada. tiveram que ser. Isso. E pouco a pouco, sabes, o que é que a constelação traz? O que é que a visão sistémica traz? Vai nos ajudando a caminharmos mais leves, a ocuparmos o nosso lugar. E o que é isto, ocuparmos o nosso lugar? Nós no nosso sítio, na nossa força, eu mulher, tu homem, como pai, eu como mãe, ocuparmos esses lugares diferentes de nós, dão-nos força.
dão-nos força. Muitas vezes as pessoas chegam e dizem: eu estou exausta. E a primeira coisa que surge é a pessoa não estar no seu lugar. Nós observamos isso no movimento da constelação, na representação que a pessoa coloca com os bonequinhos ou no grupo onde as pessoas manifestam essa sensação. Ficam inquietas, estão cansadas, estão, não é? Às vezes eu coloco, por exemplo, a pessoa diz: porque eu não tenho alegria na minha vida. Não é? E eu coloco essa sensação que acaba por ser representada pela alegria, e a pessoa não olha para a alegria, porque não tem energia, porque não está enraizada naquilo que é a sua força de vida e no seu lugar no qual nasceu. Então, esse é um dos grandes, digamos que benefícios das constelações.